Olá, bem-vindos ao vídeo de explicação sobre esse exercício que é para a gente trabalhar um pouco os coeficientes e o discriminante de uma função de segundo grau, uma função quadrática. Então, eu vou fazer duas questões, tá? E começa dessa forma. Para cada função abaixo, eu faço o que se pede. Então, eu coloquei aqui a função e eu preciso identificar os coeficientes, determinar a concavidade da função, determinar o ponto de encontro do eixo y com a parábola, calcular o discriminante e determinar quantas raízes reais possui essa função, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, identificar os coeficientes. Então, eu tenho coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. A nossa função quadrática, ela é desse formato. Ax ao quadrado, então A é o que acompanha o x ao quadrado, mais B é x, então aqui o B acompanha o x, mais C. Então agora é só a gente ver qual é o valor que acompanha o x ao quadrado. Quando não aparece o coeficiente é porque ele é o 1. Então A é igual a 1. O B é que acompanha o x, então eu tenho aqui o menos 2. E o C é o nosso termo independente, é o 9. Então, tá aqui, esse é o primeiro, identifiquei os coeficientes. Agora, eu vou verificar a concavidade da parábola. Concavidade da parábola, a gente olha pelo coeficiente A. Quando ele é maior que zero, que é o caso aqui, a concavidade da parábola está voltada para cima. Segundo, determinar o ponto de encontro do eixo y com a parábola. Segundo não, terceiro, né? O ponto de encontro eu olho para o coeficiente C. Então, vai ser quando a gente tiver o y igual a 9. E aí, a gente vai ter esse ponto aqui, ó, 0 e 9, tá? Então, é só olhar para o coeficiente C. E a gente tem onde ela vai cortar lá no eixo y. Calcular o discriminante. Então, vamos lá para o nosso cálculo, né? Aqui é o único que eu tenho que calcular. O discriminante é o delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Muitas pessoas falam, calcule o delta. Não é calcular o delta, tá? Delta é a letra, assim como a gente identifica os coeficientes a, b e c, tá? Então, o cálculo é do discriminante. Então, a gente já tem aqui os coeficientes, a gente só vai substituir aqui na fórmula. Delta vai ser igual, no lugar do b eu coloco menos 2. Então, aqui, ó, menos 2 ao quadrado. Menos 4 é da fórmula, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 9, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho menos 2 elevado a 2, vai dar 4 positivo, certo? Aqui eu tenho menos, né? Multiplicação aqui só tem um sinal de negativo, fica menos. E eu vou multiplicar 4 vezes 1 vezes 9, que vai dar 36. Então, o valor do discriminante é menos 32. Beleza, menos 32. E aí, no quinto item, eu peço para determinar quantas raízes reais a função possui. Como o nosso discriminante é um número negativo, é menor que zero, então ela não possui raiz real, tá? Então, olha, não possui. Preste atenção só nesse detalhe. Não possui raiz, é não possui raiz real, tá? Porque lá no terceiro ano vocês vão descobrir que possui raiz sim, só que ela não é uma raiz real, não é um número do conjunto dos números reais. Vai ser um número complexo, tá bom? Então, não possui raiz real, porque o nosso discriminante é negativo. E aí, vou apagar aqui para a gente ir para a próxima questão. Próxima questão, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Primeiro, identificar os coeficientes. Então, eu tenho aqui A vai ser igual a menos 2, que é o número que acompanha o x ao quadrado. B vai ser igual a 4, que é o número aqui que está acompanhando o x. E C vai ser igual a menos 10. Então, esses são os nossos coeficientes. Segundo, determinar se a concavidade é para cima ou para baixo, né?
Então, como A é um número negativo, menor que zero, a concavidade está voltada para baixo, tá bom? Determinar o ponto de encontro do eixo Y. Também não tem que calcular nada. Eu só vou olhar aqui para o C. Então, eu tenho aqui, olha, no eixo Y eu vou marcar menos 10, tá? É o ponto 0 e menos 10, tá aqui. E agora vamos calcular o discriminante. Nosso cálculo. De novo, delta é igual a B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Só substituir os valores, tá? O B agora é 4, então eu tenho 4 quadrado, menos 4, que é da fórmula, vezes o valor de A, que é menos 2. Deixa eu colocar um pontinho aqui. Colocar entre parênteses, que aí não tem erro. E o C é menos 10. Olha quanto sinal de menos, tá? Então, vamos com calma para resolver isso aqui. 4 elevado a 2 dá 16, porque é 4 vezes 4. Vamos primeiro resolver o menos, tá? Na multiplicação, menos com menos dá mais. Mais com esse menos aqui vai dar menos. Então, ficou negativo. Agora, vamos lá. 4 vezes 2 dá quanto? 8. 8 vezes 10 dá quanto? 80. De novo. 16 menos 80 dá menos 64. Aí, para resolver, responder a quinta, como nós temos menos 64, que é menor que zero, então, de novo, não possui raiz real, tá? Calma aí, que faltou um xizinho aqui. Pronto. Agora, vamos lá. Não existe raiz real, é uma outra forma da gente escrever, tá? E se fosse 64 positivo, tá? Vamos supor que aqui tivesse dado 64. Aí ia possuir duas raízes reais distintas, tá bom? Isso tem em vídeos anteriores. Então, é só isso que tem que fazer nesse exercício, é só para a gente identificar os coeficientes e calcular o discriminante, sem ter que usar a Bhaskara toda, tá bom? É mais para mostrar a importância também dessa formulazinha aqui e não só usar a fórmula de Bhaskara completa, né? Que é isso aqui. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse valor aqui de dentro é o nosso valor do discriminante. 2 vezes A, tá? Nem sempre a gente precisa usar isso aqui. Essa formulazinha aqui também é bom para a gente saber se possui ou não possui raiz real, tá? Até o próximo vídeo.